Seja bem-vindo ao Sobre Bíblia, seu canal de Bíblia de Estudo aqui no YouTube. Hoje é dia de Manual de Bíblia de Estudo, ó. Tô aqui com a nova Almeida atualizada de estudo. Essa é a primeira edição, tá? Eu tenho ela ainda, uso. Vocês viram aqui no canal, tem muitos vídeos onde os comentários dela ganham de todo mundo. Será que tem mais coisa aqui dentro? Como é que a gente usa esse material? Vamos descobrir hoje no Manual de Bíblias de Estudo. E você é convidado aí, que não conhece o canal, se inscreve no canal, depois assista outros vídeos. A gente tem aí já 3 manuais desse que você vai ver agora, e vão ter outros também, né? E você pode colaborar colocando nos comentários qual manual você quer ver aqui no canal. Essa Bíblia aqui, pessoal, foi lançada em 2018 aqui no Brasil. Na época, a Amazon fez uma promoção dela por R$ 50, que eu acho que foi até um erro que aconteceu na época, né? E aí eu comprei nessa promoção. Desde então eu uso muito os comentários dela, além dos outros recursos também, eles são meio que inspiradores, né? Eu tô até pensando em pegar um pouco desses recursos e fazer uma série de estudos aqui no canal. Se você quiser, se você gostar dessa ideia, bota nos comentários aqui, tá bom? É uma Bíblia já antiga, tem muito vídeo dela no canal, mas como você vai ver hoje, eu acho que não. Esse vídeo é meio inédito para todo mundo que está assistindo. Então assista até o final, bota seus comentários, curta o vídeo para ajudar o vídeo a crescer mais aqui na plataforma e bora ver o que tem aqui dentro, que eu sei, tem muita coisa. O pessoal está na minha mesa, então a NAA. Essa é a primeira edição da NAA, tá? Eu não comprei aquela edição menor e nem pretendo comprar. Essa tá me atendendo muito bem e dá para você usar essa Bíblia como base se você estiver ainda querendo comprar ela ou se você estiver querendo usar que você já tem, tá bom? Desculpa eu estar de luva, eu estava gravando pro meu outro canal, o canal Ferrari Collection Fan. Então se você quiser, dá uma conferida depois lá no meu canal, é outro tema, mas é muito interessante também. E vamos dar uma olhada nessa Bíblia aqui, o que tem de bom nela. Bom, pessoal, eu tenho que avisar que essa Bíblia aqui já é meio antiga, né? Eu comprei ela no lançamento, então ela já não está mais nas melhores condições. Já foi muito usada, eu não tenho medo de usar a Bíblia de estudo não, tá? Eu risco, rabisco... O que eu precisar fazer, eu faço, tá? E vamos direto, então, para o índice, né? Então, ó, como eu disse, é uma edição de 2017, essa aqui, aliás, 2017, 2018, tá? É a primeira edição dela. A gente tem aqui um índice bastante grande, né? E aí também tem índice de imagens e de mapas e tudo mais. Mas a gente vai ficar aqui no índice e entender como funciona cada parte dessa Bíblia e como você pode usar melhor ela. Cara, tem muita coisa dentro dela, tá? Vocês vão gostar muito de ver esse material. Deixa eu só ver se a iluminação tá boa. Tá boa. Tá muito boa. Então, vamos lá. Começando aqui pelo índice, a gente tem o índice do índice, né? Na verdade, é o início aqui. Vai ter o índice geral, o índice dos mapas, das imagens, como usar os recursos. Ela tem um curso já de como usar, mas eu vou fugir um pouco do padrão aqui com vocês. Tem introdução sobre ela, tem a apresentação da nova Almeida atualizada e a visão geral da Bíblia, que é um estudo sobre a Bíblia mesmo, né? Nós temos aqui o Antigo Testamento e o Novo Testamento em seguida, né? Tem estudos também do período intertestamentário, e aí esses auxílios aqui são eles que vocês vão ver com mais ênfase aqui nesse vídeo, tá bom? Antes de entrar aqui no Novo Testamento, nós temos um estudo que eu considero importante, eu sempre falo dele, que é a teologia do Antigo Testamento, tá? E aí tem um outro estudo também sobre a data do Êxodo, que é bem interessante falar. Por que é interessante estudar essa parte aqui da introdução? Porque nós perdemos muito do estudo do Antigo Testamento nesta geração. É uma geração focada no Novo Testamento e que, na verdade, nem lê direito o Novo Testamento. Então, é importante você dar um passo para trás agora, aprender sobre o Antigo Testamento para você conseguir extrair mais do Antigo Testamento. Aqui no canal tem uma série de estudos devocionais de Gênesis, por exemplo. Eu tive que parar de fazer, mas eu espero em breve voltar e continuar a fazer ele, onde nós exploramos só o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Deu muito conteúdo, então é importante voltar para o Antigo Testamento um pouco, tá? Não fique preocupado, você não vai perder a salvação e nem a graça de Deus vai sair de você. Pelo contrário, ela vai se tornar abundante quando você aprender também o Antigo Testamento. Então é importante entender a teologia que está no Antigo Testamento, e ela traz isso aqui. Isso aqui daria para fazer um curso só sobre esse tema aqui para vocês, tá? Então estude esse material aqui todo, veja as tabelinhas, né? Tem tabelas para ajudar a gente a entender a data, né? O tipo de reinado que tinha naquela época, tem tudo aqui. E vamos ver os temas aqui rapidinho, né?
os componentes da história, né, sobre o monoteísmo, né, sobre a criação, a queda e restauração, a participação da aliança, os blocos do Antigo Testamento em relação à história do povo de Deus. E eu quero lembrar vocês que a história do povo de Deus do Antigo Testamento é a história da igreja também. Então por isso que é importante entender o Antigo Testamento, tá? Vai tratar da escatologia também do Antigo Testamento aqui na Nova Almeida, como o Antigo Testamento como escritura cristã. E aqui nós temos a cronologia dele. É um estudo pequeno, mas com muito conteúdo. Para quem não sabe nada, vai ficar horas aqui vendo esse material. Depois nós temos um estudo mais curto ainda sobre a data do Êxodo, né? E aí nós temos já a introdução ao Pentateuco. Isso aqui é importante para quem vai começar a estudar o Antigo Testamento. É importante saber o que acontece no Pentateuco. E ela vai ter outras sessões também, né? Você vai estudar Gênesis, introdução ao Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Pentateuco, tá? E aí vai te trazer vários temas relacionados a isso. Aqui já seria um outro curso que ela bota na sua mão. É meio que de graça, por quê? Porque quando você compra uma Bíblia de estudo, o que você está esperando é ler os comentários. Então isso aqui é meio que de graça mesmo. Ela te dá um curso sobre introdução ao Pentateuco. E aí nós passamos a introdução aos livros gerais, né? No caso aqui de Gênesis, e todas as introduções são parecidas com essa, tá? Vai trazer o autor, o título e a data, né, nessa introdução aqui. E aí nós temos a disposição do Pentateuco, a estrutura do livro de Gênesis. Aqui nós temos uma tabela que é diferente do padrão. Não sei se vai acompanhar essa tabela em todas as introduções, mas as gerações de Gênesis, tá? É um especialzinho aí para vocês terem uma noção. O tema de Gênesis, os assuntos principais tratados no livro, isso aqui é muito bom você saber, também vai te ajudar a desenvolver melhor a teologia do Antigo Testamento, sabendo quais são os temas principais ali dele. E aí o que é legal, o resumo da história da salvação a partir de Gênesis, tá? Isso é bem interessante você ter em mente. Gênesis é a história, Gênesis é a ciência. Gênesis, a leitura de Gênesis no século XXI, vou trazer um artigo sobre isso aqui. Tem sempre os mapas, né, que vocês já sabem que tem nela. Características literárias do texto. Não se fala muito sobre características literárias, mas eu recomendo que você estude mais sobre isso. No meu livro Texto e Contexto, eu passo boa parte dele falando sobre as características literárias, tá? É importante também, então tem o livro aí, para quem quiser comprar, o link dele está na descrição. O meu livro se chama Texto e Contexto e vai trabalhar essa característica literária de todas as características que tem na Bíblia. Isso ajuda você a ler e interpretar ao mesmo tempo. Então é um pulo do gato que muita gente ignora, características literárias dos textos da Bíblia. Nós temos aqui um longo esboço do texto bíblico, partindo para o texto bíblico em questão. Que nesse caso, eu vou usar esse exemplo para toda a Bíblia, tá? Porque ela vai ser sempre assim, né? Vamos colocar aqui no meio, ó. Sempre vai ter o texto da Nova Almeida Atualizada em cima, com os comentários embaixo, são muitos comentários. Geralmente você tem aqui embaixo a referência bíblica e ela traz aqui no meio, tá? Na Nova Almeida Atualizada você não tem tantas referências bíblicas como na Genebra, por exemplo, na do MacArthur, né? Mas o que tem tá aqui no meio, tá bom? Os comentários sempre vão trazer figura, tabela ou algum estudo assim, como essa introdução, por exemplo, vai ter para vocês, que é o padrão dela, tá? Muito bom os comentários. Para quem não conhece os comentários da Nova Almeida Atualizada, aqui no canal tem uma série de vídeos comparando comentários. E aí você vai ver que ela tem ganhado na maioria dos vídeos, tá? Os comentários dela têm sido os melhores das Bíblias de estudo. Então vamos passar aqui, né, direto para o meio da Bíblia, que eu falei para vocês que tinha mapa, tá aqui, ó, o mapinha, sempre no tom laranja e branco, né, mas enfim. O que eu quero mostrar agora é outro estudo que você precisa conhecer na Nova Almeida. Tudo que eu mostrei aqui do livro é padrão, todos os livros vão ter, tá? Mas aqui no meio a gente tem o período intertestamentário, que vai ter também estudos específicos. Olha só o tamanho dessa tabela aqui, ó. As aflições que a Assíria impôs sobre Israel. Tá lá em Naum. Tá aqui, ó. Uma tabelona para vocês estudarem. Vê que é um livro que quase ninguém fala, e aí a Nova Almeida Atualizada traz um estudo sobre ele, sabe? Então ela é meio completa mesmo, né? Nós temos aqui no período intertestamentário uma introdução, né, ao período.
aqui falando sobre os manuscritos do Mar Morto. Esse pessoal aqui defende o texto crítico, então eu não vou concordar com tudo que eles vão falar aqui, mas é bom conhecer a si mesmo, tá? Aqui mais textos, mas a gente vai chegar numa tabelona também, falando aqui do período, exatamente é uma linha do tempo, né, que nós temos aqui a data, os imperadores que tomavam conta daquela época, imperadores romanos, aqui os prefeitos ou procuradores romanos da Judéia, tem os nomes dele aqui, né, e a data aqui na lateral, a linha do tempo que é feita na vertical nesse caso, né, diferente do padrão. E várias informações aqui no centro. Depois nós temos aqui um período intertestamentário, aliás, uma linha do tempo já com cara de linha do tempo mesmo, ó. Aqui a data e os acontecimentos, tem muita coisa, né? Não dá nem para usar de exemplo, vou ler um exemplo que é muito grande. E aqui nós temos mais uma linha do tempo, digamos assim, né? Mas aqui com a história, tá? Os quadrinhos aqui seguem para baixo, né? A história aí, os nomes mais famosos. Também traz aqui referências bíblicas, se você quiser comparar, conferir na Bíblia, o que é importante fazer, né? Depois, nesse mesmo estudo, você vai ter uma introdução ao Império Romano e o mundo greco-romano na época do Novo Testamento. Mais um estudo para aumentar aí o seu conhecimento sobre o Antigo e o Novo, né? Isso aqui é importante a gente estudar. E isso aqui vai ajudar vocês a entender o contexto político, social, o contexto religioso do Novo Testamento. Então é importante o que eu mostrei aqui para trás para entender o Novo Testamento também, né? E aí quando alguém passa direto, passa batido, não sabe por que Jesus faz o Sermão do Monte com aquelas palavras, por exemplo. Por que Jesus fala sobre aquilo, né? Porque não estudou o Antigo Testamento, não sabe qual era o contexto deles, né? No Novo Testamento nós vamos seguir o mesmo padrão do Antigo, uma introdução ao Novo Testamento que vai trazer a teologia do Novo Testamento, né? Aqui tem algumas características diferentes, como por exemplo, aqui tem uma linha do tempo também, né? Aqui tem a cronologia, e aí você vai ter um estudo sobre a data da crucificação de Jesus. Muita gente me pergunta isso aqui. Sinceramente, eu não fiz esse estudo, eu precisava fazer esse estudo para responder muitas pessoas que vêm aqui perguntar: Jesus morreu quando? Né? Ressuscitou quando? Para mim é uma questão que é irrelevante, na minha opinião. Eu não preciso dessa informação no meu dia a dia. Mas se você precisa, está aqui, entende? Está tudo aí, ó. E é um estudo até grande, né? Lendo os Evangelhos e Atos, uma introdução sobre eles, né? E aí provavelmente vai começar aqui a introdução a Mateus. Se teve aqui a introdução aos Evangelhos e Atos, você vai ter uma introdução às cartas paulinas, as cartas gerais e a escatologia. Você vai ter aqui também. A mesma coisa no Antigo Testamento, né? Tem a introdução ao Pentateuco, então tem a introdução aos livros históricos, aos livros proféticos, poéticos e tudo mais. Cada parte da Bíblia vai ter um estudo para você entender. Então, se você quer começar a ler Provérbios, por exemplo, seria interessante você estudar a introdução ao Antigo Testamento e também a introdução aos livros poéticos e de sabedoria. Vai ter nela também. Isso também tem aqui. Aqui é padrão, já mostrei para vocês, e o que interessa agora está aqui atrás, né? Aqui atrás ela traz uma série de estudos que vai ajudar vocês a estudarem teologia em casa, tá? Isso aqui eu acho muito importante, porque geralmente as pessoas acham que para estudar teologia tem que pagar a faculdade, né? Tem que procurar uma faculdade com MEC ao mesmo tempo. Algo que é, sinceramente, relevante para a nossa religião, porque o MEC não apoia o cristianismo. Então, é melhor você estudar teologia numa Bíblia de confiança do que você fazer um curso que tem selo do MEC na maioria das vezes, né? Que deve ter alguma exceção, mas essa Bíblia ela traz um curso de teologia para você. Ó, plano divino da salvação vai trazer esse tema aqui todo, é um estudo longo, tal, com muito texto para você entender, muita referência para você pesquisar e aprender na Bíblia. Será que estão falando a verdade? Então eu preciso ir lá na referência bíblica e ler ela para entender. A doutrina bíblica é uma visão geral sobre a doutrina bíblica, nesse caso, e aí ele vai começar com o primeiro ponto, a verdadeira teologia, conhecer e amar a Deus, né? E aí vai passando pelos pontos fundamentais da nossa fé. Eu vou ler para você os pontos fundamentais. A gente tem aqui primeiro sobre a teologia, né? Que é fundamental mesmo. A Bíblia e a revelação é outro tema fundamental. O que significa conhecer a Deus. E aí ele vai seguir para o caráter de Deus, vai falar sobre a divindade, né, nesse caso. O caráter de Deus,
Mas o que? E aí a Trindade, vai falar sobre a Trindade também. É uma Bíblia trinitariana, tá? Ela acredita na Trindade. Eu também acredito. A pessoa de Cristo, vai falar sobre Jesus Cristo, que tem um tema conhecido como Cristologia. Ela vai trazer aqui também. Um estudo longo, tal. Não adianta nem eu ler para você que é muita coisa. Tem que estudar com calma, né? Vai falar sobre o Espírito Santo também. Um bom texto sobre o Espírito Santo. Ó, tem até marca minha aqui, ó, antiga. Eu li isso aqui, a obra do Espírito Santo no povo de Deus, né? Aí tem marcas aqui, eu devo ter usado em algum lugar aqui no canal Teologia Eatre, na verdade. Aqui eu ainda não cheguei a usar. A obra de Cristo tá aqui também, né? Mais o quê? E aí tem a parte da escatologia, acho que agora que é a escatologia, né? Ah, tá, aqui vai falar sobre a humanidade, né? A humanidade, o homem mesmo, tá? A humanidade de Cristo está falando ali em cristologia, o relacionamento de Deus com a criação. Tá vendo que um monte de coisa? Tá tudo na mesma Bíblia, tá? O pecado, vai tratar sobre o pecado, a salvação, a igreja, as últimas coisas, que é a escatologia, tá aqui também. E aí ela termina essa introdução às doutrinas fundamentais da fé cristã, tá? Isso é interessante você fazer em casa e acompanhando em casa. Se tiver dúvida, bota nos comentários qual o tema que você quer ver, que eu quero ver esse tema, você falando desse tema XY. Bota nos comentários que eu vou conversar com você, eu faço mais vídeos sobre isso também. Ela vai trazer um curso aqui que, sinceramente, eu já tenho feito. É o estudo sobre leitura e interpretação da Bíblia, tá? Eu vou lembrar vocês de que o livro Texto e Contexto vai tratar desse tópico com mais conteúdo, tá bom? Mas ela vai trazer aqui também, ó, interpretação da Bíblia. Essa aqui é a introdução, né? Aí aqui uma visão geral da história, uma visão geral histórica da Bíblia, que é bem interessante também. E aí, lendo a Bíblia, né? E eu não entendi muito bem assim, os temas que ela vai abordar sobre a leitura e interpretação. Por isso, nesse caso aqui, eu prefiro indicar o meu livro do que estudar aqui. Eu faço aqui também, né? Mas não é só isso aqui sobre a interpretação da Bíblia, tá, pessoal? Aqui é pouco demais. Aqui nós vamos ter um texto sobre a leitura da Bíblia em si, né? Vai falar aqui sobre a Bíblia em si, a Bíblia canônica e outros tópicos sobre esse tema. Lendo a Bíblia como literatura, né? Lendo a Bíblia em oração e comunhão a Deus e lendo a Bíblia para aplicação pessoal. Então tem muita coisa, né, sobre leitura aqui também. Tem até uns pontinhos aqui, eu devia ter usado isso aqui para algum lugar, ou devia usar isso aqui para algum lugar. Tá aqui, ó. Consolide aquilo que você já aprendeu. É um dos tópicos que tem aqui. Bem interessante, por sinal, tá bem importante aquele material lá. Eu aposto que eu gravei algum vídeo do canal Teologia Eatre usando ele, tá bom? Lendo a Bíblia para pregação e culto público, e aí por final o cânone das escrituras, ainda tratando da Bíblia Sagrada, né? Eu vou passar rapidinho aqui sobre o cânone, porque olha só o tanto de coisa que tem muita coisa aqui, né? A confiabilidade dos manuscritos bíblicos, aqui vai ter algumas coisas que eu devo discordar, a arqueologia e a Bíblia, né? Ela vai trazer isso aqui também, as línguas originais da Bíblia, também é interessante saber, isso aqui já é bem interessante mesmo de saber sobre as línguas originais, para não ter confusão, como por exemplo, aquele carinha que falou lá, que tentou traduzir o nome de Jesus do latim, né? Aquilo foi uma confusão em relação à língua original da Bíblia. É por isso que é importante estudar teologia, para você não cometer erros como aquele, né? Uma história sobre a Septuaginta, como o Novo Testamento cita e interpreta o Antigo Testamento. Isso aqui seria fundamental. O texto que você pode começar nessa Bíblia é isso aqui, sabe? O estudo você pode começar nesse aqui. Como é que o Novo Testamento cita e interpreta o Antigo Testamento? Nós precisamos disso aqui. Precisamos desenvolver melhor isso aqui na internet, nas nossas vidas, na igreja, tá? Então ela vai trazer um estudo completo sobre isso aqui, tá? E aí deixa eu passar direto aqui, ó, tem até uma tabela aqui de passagens do Antigo Testamento citadas no Novo Testamento, e a tabela é grande, tá? Olha aí, ó, é grande. História da salvação no Antigo Testamento, preparando o caminho para Cristo. História da salvação no Antigo Testamento. É muito legal e a gente tem isso aqui também. Gênesis, aí vai passar por todos os livros, tá, do Antigo Testamento. Como que a história da salvação está sendo contada no Antigo Testamento. Eu posso mostrar todos os livros aqui. Do Antigo, nesse caso, tá? Deixa eu ver se vai para o Novo. Acho que não vai para o Novo, não. Vai só no Antigo mesmo. E aí nós temos aqui por final, né, por fim,
uma concordância bem grande, né? Mas também a letra é grande, então dá para saber se a concordância é exatamente grande não, mas ela ajuda, né? Ela vai te ajudar a encontrar algum tema aí que você está precisando, algum assunto vai estar aqui, beleza? E ela termina aqui com os colaboradores. Aqui tem um plano de leitura também, né? Se quiser fazer esse plano de leitura aqui, tem aqui também e vai terminar falando dos colaboradores. Tem muitos conhecidos aqui dentro. Pessoal, como usar melhor essa Bíblia? Fazendo os estudos dela, tá? Só com ela você já consegue estudar teologia, como eu disse, né? Aprender aqui pontos fundamentais e que ficaram para trás, infelizmente, na nossa cultura, você vai ter tudo na Bíblia novamente atualizada. Eu diria que essa Bíblia foi subestimada. Ela pode ser mais bem aproveitada, só que as pessoas, infelizmente, elas querem vir aqui e só aproveitar o comentário, mas não é só isso que tem nela, como eu mostrei para vocês agora. Vocês podem aprender muito teologia usando só a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. Gostou do vídeo? Então, meu amigo, assista os outros. Tem outros vídeos assim aqui no canal. Esse é o terceiro manual de Bíblia de estudo aqui no canal. Vão ter outros também. Eu quero saber de você. Qual que você quer ver aqui? Qual é o próximo manual que você quer ver aqui no canal? Tá bom? Vou ficando por aqui. Fique com Deus. Assista outros vídeos. Ó, tem vídeo interessante aparecendo na tela agora, tá? Assista um aí e continue aqui no canal. Tchau, tchau.